Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre triângulos superficiais do coelho. Aqui a gente tem uma visão geral dos triângulos superficiais do coelho, tá? E das estruturas que vão servir de limite para delimitar esses triângulos, tá? Então, acima a gente vai ter a borda inferior da mandíbula, vamos ter lateralmente o músculo trapézio aqui, marcado pelo número 6. Temos abaixo a cara superior da clavícula. E aqui no meio a gente tem uma linha imaginária que divide o coelho bem no meio, em dois. Temos aqui também o número 5, o músculo esternocleidomastoide. Aqui nós temos o músculo digástrico, seu ventre posterior, marcado pelo número 2, e seu ventre anterior, marcado pelo número 1. Temos o ocioide, que aparece aqui em amarelo, e o músculo omoióideo, ventre superior, identificado como número 3, e ventre inferior, marcado aqui com o número 4. E aí as letras correspondem aos triângulos superficiais do coelho. A gente tem aqui a letra A, o triângulo submentoniano, a letra B, o triângulo submandibular, letra C, triângulo carotídeo, letra D, triângulo muscular, letra E, triângulo homotrapezoidal e letra F, o triângulo supraclavicular ou homoclavicular. Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais cada um desses triângulos, seus limites e seus conteúdos. Então, a gente vai começar aqui pelo triângulo submentoniano, tá? O nome já orienta a gente para a localização, é um triângulo que está localizado aí logo abaixo da sínfise mentoniana. E os limites desse triângulo são os ventres anteriores dos dois digástricos, do digástrico direito e digástrico esquerdo, os dois ventres anteriores marcados aqui, olha. E abaixo nós temos o ocioides. Quais são os limites desse conteúdo, desse triângulo, do triângulo submentoniano? A gente tem gânglios linfáticos submentonianos, né? Óbvio, na região submentoniana, e os vasos eferentes desses gânglios linfáticos, tá certo? É um triângulo facinho aí para a gente memorizar. Esse triângulo, ele é um triângulo ímpar, diferente de todos os outros triângulos que a gente vai falar, que eles são pares, tem tanto de um lado quanto de outro. Triângulo submandibular ou triângulo digástrico, que é esse aqui, olha só. Esse triângulo, ele é formado por todo o músculo digástrico, tanto o ventre posterior quanto o ventre anterior do músculo digástrico, tá? E acima, a base desse triângulo, nós temos o borde inferior da nossa mandíbula, tá? Como eu havia falado, de um lado e de outro, nós temos esse triângulo, tá certo? Quais são os conteúdos do triângulo submandibular ou triângulo digástrico? A gente vai ter o conduto excretor da glândula submandibular, a glândula submandibular localizada aqui, olha, por dentro da nossa mandíbula, e o conduto excretor dela vai aparecer aqui como conteúdo desse triângulo digástrico, que é o conduto excretor de Wharton, tá certo? Depois nós temos nervos como conteúdo desse triângulo: nervo lingual, glossofaríngeo, nervo vago, nervo espinhal ou acessório e o nervo hipoglosso, tá? A gente tem também um gânglio simpático cervical superior. De artérias, a gente vai ter a artéria lingual e a artéria auricular posterior. Ambas artérias são ramas da carótida externa, tá bom? A carótida externa não aparece aqui, apenas essas duas ramas dela, a lingual e a auricular posterior, e a carótida interna sim aparece aqui. De veias, nós vamos ter a veia lingual e a veia jugular interna,
certo? Próximo triângulo, triângulo carotídeo, tá? Uma atenção especial aí para esse triângulo, tá, pessoal? Quais são os limites do nosso triângulo carotídeo, tá? A gente vai ter aqui acima o ventre posterior do músculo digástrico, tá? Medialmente, a gente vai ter o ventre superior do músculo omoióideo e lateralmente a gente vai ter aqui, olha, esse é o esternocleidomastoide, o borde anterior do esternocleidomastoide, tá? Então, recapitulando, ventre posterior do músculo digástrico, ventre superior do músculo omoióideo e borde anterior do músculo esternocleidomastoide. E aí a gente tem o nosso triângulo carotídeo. Qual o conteúdo do triângulo carotídeo? Ora, esse nome não é à toa, né, gente? Então, o que a gente vai conseguir ver aqui? A gente vai conseguir ver todas as carótidas e a bifurcação carotídea. Então, a gente vai ter aqui carótida comum e a bifurcação, carótida interna e carótida externa, tá? Qual outra artéria que a gente vai ver aqui? A artéria laríngea superior, a artéria lingual e a artéria facial. Lembrando que a artéria lingual e a artéria facial são ramas da nossa carótida externa, tá certo? E a laríngea superior é rama da artéria tiroide superior, que também é rama da carótida externa. Então, nós vamos ter aí a carótida externa e algumas ramas dela, tá? Laríngea superior, que é a rama da tiroide superior, que é a rama da carótida externa. A artéria lingual, que é a rama direta da carótida externa. E a artéria facial, que também é a rama direta da carótida externa. A gente vai ter também a veia jugular interna, o nervo vago e a asa cervical do nervo hipoglosso, tá? Lembra lá no plexo cervical, nós temos a asa do hipoglosso. Então, essa asa aqui vai aparecer nesse triângulo. E olha só, o que a gente tem aqui também? Paquete vásculo nervoso do coelho. Olha aqui, ó. Artéria carótida comum, veia jugular interna e nervo vago, tá bom? Então, para você lembrar e ficar mais fácil, você vai ter todas as carótidas, porque tem a bifurcação carotídea dentro desse triângulo, e o paquete vásculo nervoso do coelho, tá certo? Próximo triângulo, nós temos o triângulo muscular, tá? Ele tem esse nome porque o seu conteúdo, na maior parte, é composto de triângulo, tá? A gente vai ver aí daqui a pouco. Olha só. Quais são os limites do triângulo muscular? Nós temos aqui, olha, no triângulo muscular, o ventre superior do músculo omoióideo, o borde anterior do esternocleidomastoide e nós temos aquela linha imaginária, olha, aquela linha média do coelho que divide o coelho em dois, uma linha imaginária. Então, a gente não tem aqui como limite desse coelho uma estrutura anatômica, tá? Então, nós temos aqui, não é um osso, não é um músculo, não é um vaso, nada. Nós temos uma linha imaginária, tá? Então, esse triângulo aí, ele vai estar desprovido de um limite real, aqui na parte medial, tá? Nós temos apenas o ventre superior do omoióide e o borde anterior do esternocleidomastoide e essa linha imaginária. Qual o conteúdo desse triângulo? Como eu havia falado, o triângulo muscular tem esse nome porque, olha só, 3 dos seus conteúdos é músculo. Então, olha, uma dica para você lembrar fácil. Esse triângulo muscular, nele está envolvido todos os músculos infraioideos. Olha só, omoióideo é um músculo infraioideo e ele é limite desse triângulo. Olha só aqui, ó, ventre superior do omoióideo. E os outros músculos infraioideos vão ser conteúdo. Nós temos o esternocleidoióideo, o esternotiroideo e o tiroióideo, tá certo? São os 3 músculos infraioideos que a gente tem aí, além do omoióideo, que é limite. E mais importante desse triângulo, do conteúdo desse triângulo, é essa daqui, olha, a glândula tiroides, tá certo?
Não esqueçam disso jamais. Olha, ele apareceu para você, tá? Bem evidente. Próximo triângulo é o triângulo homotrapezoidal ou triângulo occipital. Vamos ver os limites desse triângulo, tá certo? A gente vai ter como limite, ó, agora a borda posterior do esternocleidomastoide. A gente comentou aí para trás de outros triângulos, sempre limitados pelo borde anterior do esternocleidomastoide. O homotrapezoidal não, tá? Ele é formado aqui, olha, pelo borde posterior do esternocleidomastoide, tá? É formado aqui embaixo, seu limite aqui embaixo, ventre inferior do homoióide agora, tá? Ventre inferior do homoióide e o borde anterior do trapézio. E olha só o nome desse triângulo, homotrapezoidal. Homo de homoióideo e trapézio, tá certo? Quais são os limites desse triângulo? Nós vamos ter aí a parte superior do plexo braquial. Nós vamos ver também um músculo chamado músculo elevador da escápula, que a gente vai ver aí quando estiver estudando os membros superiores, vai ser um dos músculos que vão se insertar na escápula, tá? Nós temos o nervo espinhal ou o nervo acessório, que é o 11º par cranial, e nós temos o nervo cervical transverso. Esses são os limites desse triângulo. Próximo triângulo, nós temos o triângulo supraclavicular, tá? Um triângulo que está acima da clavícula ou homoclavicular. Então, olha só, quais são os limites desse triângulo? Nós vamos ter aqui, ó, lateralmente, o ventre inferior do homoióide, mais uma vez, olha, conformando um triângulo. Esse é o ventre inferior do homoióide. Olha o homoióide vindo aqui, ó. Esse aqui é o ocioide e esse aqui é a omoplata ou escápula, tá? Então, ele vem aqui, ó, homoióide. Ventre inferior do homoióide. Nós temos também o borde posterior do esternocleidomastoide e a cara superior da clavícula, olha, triângulo homoclavicular, conformado pelo homoióide e a clavícula, tá? E qual que é o conteúdo desse triângulo? Olha ele aparecendo na tela para você em amarelinho. Nós temos aqui agora a parte inferior do plexo braquial. Nós vamos ter a artéria subclávia e, consequentemente, a veia subclávia também, tá? E o plexo cervical. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado desse videozinho, tá? Se inscreve aí no nosso canal dos Anjos da Anatomia e curte o nosso vídeo e pode divulgar aí à vontade para todo mundo que você conhecer, tá bom? Bons estudos e até a próxima!